homem retirou com tranquilidade os pesos presos aos seus pulsos. Assim que tocaram o chão, abriram uma enorme cratera instantaneamente. Era difícil acreditar. Durante as lutas, ele sempre carregava aquele equipamento extremamente pesado para conter sua própria força. Caso os removesse, até mesmo um golpe leve poderia ser suficiente para matar alguém. Hoje, seu adversário era a lendária figura invicta, Gold. Diziam que ele jamais havia perdido uma única batalha. Sempre que encontrava alguém que pudesse superá-lo, simplesmente se recusava a lutar. Por isso ganhou o apelido de Mito Invencível. Porém, Gold preferia ser chamado de Dragão Dourado da Vitória, e suas habilidades faziam jus a esse nome. Ele conseguia enxergar claramente o nível de poder de seus oponentes. A luta teve início. Jack avançou devagar, como se estivesse provocando um animal. Gold ergueu calmamente sua gigantesca espada dourada e disparou para frente com velocidade explosiva. Jack, de propósito, se moveu lentamente, puxando sua espada com calma. Gold se sentiu ofendido. Esse cara está me menosprezando. Ele rapidamente se afastou para ganhar distância. Na plateia, um analista de cabelos azuis comentou sobre o primeiro confronto. Ele supôs que no instante em que a lâmina de Gold tocou sua pele, Jack inclinou levemente o pescoço. Nem ele mesmo tinha certeza absoluta. Mas após um leve estalo vindo do pescoço de Jack, o golpe foi evitado. Um homem próximo ficou incrédulo. Como alguém consegue desviar de um ataque de espada só mexendo o pescoço? Jack parecia quase sonolento, o que irritou ainda mais Gold. Ele começou a gritar provocações. Jack permaneceu impassível, mas seu nariz começou a coçar. Ao perceber isso, Gold ativou seu modo de combate. Um enorme dragão dourado surgiu atrás dele. Antes de atacar, ele exibiu seu poder e gritou o nome de sua técnica especial. A plateia ficou em choque. Quando perceberam o que aconteceu, Gold já estava caído no chão, com as pernas levantadas. O analista de cabelo azul explicou o ocorrido. Jack espirrou e, nesse momento, acabou balançando sua espada. Esse movimento simples atingiu Gold, encerrando a luta. O homem na arquibancada ficou novamente em choque. Como algo tão absurdo poderia acontecer na realidade? Perdido em pensamentos, o analista acabou imitando o movimento de Jack. Após o combate, ele se aproximou dele. Eu entendi sua técnica. Jack não respondeu. Apenas deu um leve sorriso e seguiu em frente. Ao passar, sussurrou em seu ouvido. Tenho algo para te mostrar. Em seguida, começou a retirar novamente seus pesos de pulso. Seu próximo adversário era ninguém menos que Annie, uma espadachim de nível mundial. Annie achou que aquele homem parecia despreocupado demais. Não tinha nada de um verdadeiro mestre. A luta começou. Annie utilizou um movimento duplo extremamente rápido para encurtar a distância instantaneamente. Então desferiu um golpe poderoso. Jack bloqueou com facilidade. Annie já esperava isso. Aproveitando a oportunidade, lançou uma sequência de ataques em altíssima velocidade, rápidos demais para serem acompanhados pelos olhos. Normalmente, ninguém conseguiria escapar, mas Jack não era comum. Ele fingiu torcer o tornozelo, inclinando-se para o lado e desviando de todos os golpes. Annie não desistiu. Continuou pressionando, mas Jack fingiu sentir dor nas costas e desviou mais uma vez com elegância. Então chegou a vez de Jack atacar. Annie teve que reconhecer sua habilidade. Se aqueles movimentos estivessem carregados de magia, ela já estaria morta. Sua força e velocidade eram muito superiores às dela. Sem alternativas, Annie se preparou para usar sua técnica final, o contra de precisão. Mas em um instante, Jack avançou. Quando ele embainhou sua espada, Annie já estava caída no chão. Ninguém conseguiu enxergar claramente o que aconteceu. Alice, observando da plateia, pensou que aquele homem era como um espadachim demoníaco desconhecido, absurdamente forte. Seu estilo era único, uma técnica de espada afiada como lâmina que ela nunca havia visto. Mas Alice também não era fraca. Na luta seguinte, ela mostrou um poder impressionante. Os fortes acabam se atraindo. Assim, o próximo duelo foi definido, Alice contra Jack. Para aquele homem, se exibir era tão natural quanto respirar. Apenas por diversão, ele se disfarçou e entrou no torneio. A ideia de um completo desconhecido vencer o campeonato o empolgava. Porém, antes mesmo da final, ele encontrou a favorita do torneio. Uma sequência de azar, embora quem realmente teve azar foi a garota. No momento em que o árbitro deu início à luta, ela sentiu seu corpo ficar estranho, como se estivesse mais leve. Sua cabeça e seu corpo pareciam se separar. Tudo ficou silencioso. Assustada, ela saltou para trás instintivamente, criando distância. Ela não estava morta, mas aquilo parecia extremamente real. Sendo uma maga de 5 estrelas e campeã do ano anterior, sabia que não era apenas imaginação. Mesmo assim, seu oponente parecia não ter se movido. E por que estavam tão distantes agora? Kunai no Kage. A voz dele atravessou sua confusão. Não era que estavam longe. Ela havia recuado por instinto. A sensação de morte a deixou desorientada. Ao ouvir os murmúrios da plateia, Alice se levantou rapidamente. O medo só fortalece o inimigo, pensou, respirou fundo e se preparou para atacar. Mas no instante em que decidiu agir, sua perna cedeu como se tivesse sido cortada. Desta vez ela entendeu. Foi atingida. De alguma forma, todo o campo estava dentro do alcance do oponente. A situação se repetiu.
repetiu diversas vezes. O terror tomou conta novamente. Após vários ataques, ela finalmente percebeu. O homem apenas movia levemente o braço, mas isso criava a ilusão perfeita de que ela estava sendo cortada. Ela nunca tinha visto algo assim. Apesar de não haver ferimentos visíveis, a dor era completamente real. O homem diante dela era como um monstro. A plateia, no entanto, não percebia nada disso. Para eles, Alice estava agindo de maneira estranha desde o início, se movendo de forma esquisita como se tivesse enlouquecido. Alguns murmuravam que ela havia decepcionado a todos. Essas palavras atingiram Alice profundamente. Desde pequena, ela era considerada um prodígio. Nunca havia perdido um desafio. No começo, os elogios eram agradáveis, mas com o tempo se tornaram um peso enorme. Um único fracasso poderia destruir sua imagem. E, apenas no último ano, ela já havia falhado 3 vezes. Um monstro que não conseguiu derrotar foi eliminado instantaneamente por uma mulher misteriosa. Sua escola foi invadida por um culto, e mesmo com uma barreira que absorvia magia, ela só pôde assistir impotente do lado de fora. E agora, neste torneio de 5 estrelas, a igreja sagrada estava conspirando com o culto. Mas quando contou ao pai, ele mandou que ela recuasse. Era evidente que ele não confiava nela. Pensando nisso, Alice perdeu o controle. Não importava se os ataques eram ilusões ou reais, ela destruiria tudo. Ela precisava vencer o campeonato para provar seu valor. Mas no momento em que seu golpe estava prestes a atingir, ela parou. Onde estava a espada de Jack? Ela tinha visto claramente em sua mão, mas agora estava novamente embainhada. Com base no que já havia visto, ela achou que era outro truque. A espada podia parecer simples, mas ele provavelmente ainda a segurava. Dessa vez, porém, sua inteligência a prejudicou. Jack nunca chegou a sacar sua espada. Para ele, não precisava de arma para derrotar Alice. Ele só queria encerrar a luta da maneira mais impressionante possível. E o que seria mais impressionante do que vencer usando apenas as próprias mãos? Somente depois de dominá-la, ele finalmente puxou sua espada. Eu não tenho medo de você. Como se fosse combinado, a chuva começou a cair. A luta causou grande comoção entre os espectadores. Ninguém ficou mais surpreso do que Dowen. Nem mesmo os mais fortes que ele conhecia seriam capazes de algo assim. Ele estava ali para iniciar uma guerra entre 2 reinos. O de Midgar, governado pelo pai de Alice, e o de Oriana, governado pelo pai de Rose. Seu plano era usar o rei fantoche de Oriana para assassinar o rei de Midgar durante a luta pública de Alice. Era um plano bem elaborado, mas ele não contava com esse estranho extremamente poderoso. Esse homem poderia arruinar tudo. De repente, um alvoroço na multidão chamou sua atenção. Rose, procurada por todo o reino, apareceu. Como esperado, ela veio salvar seu pai. Se ele entregasse essa garota possuída ao culto, seu poder aumentaria. Tudo parecia voltar ao seu controle. Então Rose falou. Disse que veio se redimir por seus crimes, mas, como princesa de Oriana, permaneceria fiel às suas convicções. De repente, Doran percebeu que algo estava errado. Ele se virou. Rose estava prestes a agir. Ele rapidamente usou o pai dela como escudo, mas então aconteceu o inesperado. Rose matou o próprio pai. Como ela pôde fazer isso? Ela havia perdido toda a humanidade. Não apenas destruiu o plano dele, como, antes que pudesse terminar o pensamento, ele entendeu. Rose pretendia tirar a própria vida em seguida. Doran ordenou desesperadamente que seus subordinados a impedissem. E naquele momento crucial...